Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. Nesta edição, escutamos o companheiro Walter Pomar, que fala da conjuntura nacional, em especial destacando esse mês de abril, marcado por ocupações do MST, por greve de servidores públicos nas universidades e institutos federais e as perspectivas para o 1º de maio. Nesse mesmo sentido, também escutamos a companheira Elisa Guaraná, da Associação de Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que também fala da greve nas universidades, e a companheira Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT, que faz um histórico dos recentes 1º de maio e as perspectivas para o deste ano. E ouvimos ainda a companheira Clarice de Ávila, que compõe o Coletivo Nacional de Combate ao Racismo do PT, que faz um informe das recentes discussões feitas no âmbito do coletivo e as discussões que estão relacionadas com as eleições de 2024. Pessoal, a gente está terminando esse mês de abril, essa é a última edição do mês, a próxima edição já vai ser após o 1º de maio. E o mês de abril é, historicamente, um mês de lutas, o chamado Abril de Lutas, ou Abril para as Lutas. E este ano, assim como ocorreu no ano passado, foi marcado por importantes mobilizações e ocupações de terra, feitas em especial pelo MST, por greve de algumas categorias do Serviço Público Federal, com destaque para as universidades e institutos federais, além de uma discussão importante no campo da economia feita no âmbito do governo federal, e além disso uma série de desdobramentos que envolvem a política econômica. Para falar um pouco desses e outros assuntos e da conjuntura nacional, a gente convidou o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Bom, Patrick, eu tinha me preparado para fazer uma fala sobre a conjuntura mundial, sobre a conjuntura continental, sobre a conjuntura nacional, sobre a política do governo, sobre a situação no Congresso, sobre os dilemas da esquerda, dos movimentos sociais, mas eu fui atropelado por um jet lag. E o que vai dar para fazer, Patrick, é um breve relato da situação da categoria docente das universidades públicas federais, da greve dos professores e professoras das universidades públicas federais. Por que essa greve está acontecendo? Porque o governo propôs 0% de reajuste salarial em 2024. Essa é a razão fundamental da greve. O governo fez outras propostas, existem outros motivos, mas a razão essencial é essa. O governo federal, que em 2023 concedeu um reajuste linear de 9% para todos os servidores, em 2024, adotou uma política diferenciada. Para alguns setores, propôs um determinado reajuste, para outros setores, propôs 0. É o caso dos professores e professoras universitários federais. Pois muito bem, o presidente da CUT, o Sérgio Nobre, que declarou apoio à mobilização dos professores, resumiu a coisa assim: 0% a gente só aceita quando a gente é derrotado. E o Sérgio Nobre ainda disse que aprendeu isso com Lula. E é essa a situação. Aceitar 0% não é aceitar uma proposta, é aceitar uma provocação. Mesmo assim, o debate entre os professores e professoras não tem sido fácil. Existem colegas que são contra fazer greve. Acham, por princípio, que greve é um instrumento ultrapassado, no caso da categoria dos professores. Acham que a gente tem que buscar outros instrumentos de mobilização. Existem também aqueles que dizem que greve, num momento como esse, acabará fortalecendo a extrema-direita e que a extrema-direita é nosso principal inimigo. Então, em nome de combater a extrema-direita, a gente tem que segurar o tranco e não fazer greve. E existem ainda aqueles que acham que o governo não tem espaço para oferecer nenhuma outra coisa que não 0%. Essas 3 posições existem e, por isso, em algumas universidades, não se entrou em greve ainda. Em algumas universidades se aprovou estado de greve, se rejeitou a entrada na greve, mas a regra tem sido outra.
a regra tem sido uma crescente adesão à greve. E o que é sintomático é que essa adesão à greve não está sendo decidida em assembleias de militantes. Pelo contrário, as assembleias têm sido cada vez mais concorridas. Universidades que faziam assembleias com 10, 20 professores estão fazendo assembleias com 100, 200, 300 professores. Sem falar de universidades que estão realizando consultas eletrônicas ou em urna ao conjunto da categoria docente. É o caso, por exemplo, da Universidade Federal do ABC, onde eu trabalho. Hoje é 26 de abril, ontem, 25 e anteontem, 24, houve uma votação em urna. A Universidade Federal do ABC tem 830 docentes, mais ou menos. 420, mais da metade, compareceu para votar. E prevaleceu no voto por 266 contra 153, prevaleceu no voto a entrada na greve. Dia 30 de abril agora, nós entramos em greve. A assembleia para deflagrar a greve, ou seja, o último rito antes da entrada efetiva em greve, vai ser segunda-feira, dia 29. E mesmo aqueles que votaram contra a greve vão entrar em greve também, porque a decisão tem uma legitimidade imensa, né? E mesmo aqueles que votaram contra a greve, é bom que se diga, estão insatisfeitos com a proposta de 0%. Logo, tudo isso é muito sintomático, né? Um crescendo de mobilização, uma insatisfação crescente, mesmo entre professores e professoras que votaram no Lula para presidente da República. Quais serão os desdobramentos disso? Claro, não dá para ficar antecipando muita coisa, mas o que a gente pode dizer é que o melhor seria se o governo mudasse a sua proposta, oferecesse alguma coisa que não fosse a provocação do 0%. Né? Bom, o ideal é que esse tipo de mobilização estivesse ocorrendo em todas as categorias. O ideal é que o conjunto da classe trabalhadora se coloque em movimento. O ideal é que o 1º de maio, que vai acontecer semana que vem, seja muito forte. Mas a gente sabe que a situação real está muito distante disso. E isso, em parte, por conta de problemas objetivos, mas em parte também porque a linha política seguida por uma boa parte da esquerda brasileira não contribui no sentido da mobilização. Dentro da esquerda, por exemplo, é comum a gente encontrar pessoas reclamando da mobilização dos professores, dizendo assim, olha que absurdo, não fizeram nada durante o golpe, não fizeram nada na época do Temer, não fizeram nada na época do Bolsonaro e agora que tem governo Lula fazem greve. Veja, esse tipo de comentário que eu pessoalmente cheguei a ouvir, né, de um deputado federal, membro da direção nacional do PT, esse tipo de comentário é profundamente equivocado. Primeiro porque não é verdade que não se fez nada. O setor da educação em geral e os professores universitários em particular se mobilizaram contra o golpe, se mobilizaram contra o governo Temer, se mobilizaram contra o governo Bolsonaro, se mobilizaram para levar o Lula à presidência da República. Houve mobilização. Em segundo lugar, as pessoas lutaram para que o Lula se elegesse, as pessoas lutaram para recuperar as liberdades democráticas e agora elas têm o direito de exercê-las. Ou seja, as pessoas lutaram para ter um governo que reconhece o direito de greve. As pessoas lutaram para ter um governo em que fazer greve não seja crime. Não é aceitável que depois que essa luta triunfa, a gente diga para as pessoas, olha, vocês lutaram para conquistar os direitos, mas não os exerçam, viu? Não façam nada. Né? É óbvio que isso é uma atitude. E o mais importante é que, na nossa opinião, tem que ter mobilização para poder mudar a situação. Se a gente não mobilizar, nós vamos nos ferrar. É ruim ter uma mobilização que vai contra um setor do governo federal? Claro que é ruim. Bom seria se essa mobilização fosse para comemorar a recomposição salarial oferecida pelo governo. Mas aí, gente, a responsabilidade é do governo. Eu tenho a tese, que eu já apresentei em outros lugares, que no fundo, o Fernando Haddad é um revolucionário que, verificando a baixa mobilização dos setores populares, adotou a política de déficit zero para estimular a classe trabalhadora a lutar.
Eu acho que é isso, né? Claro que isso é uma completa estupidez, né? Porque mobilizar contra o nosso próprio governo não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é mobilizar contra o grande capital, contra o empresariado privado, contra o agronegócio, contra o setor financeiro. Mas, para isso, o governo precisa compreender que é necessário ganhar o conjunto da classe trabalhadora, inclusive do funcionalismo, por uma política diferente. E isso implica em conceder um reajuste que não seja zero. Bom, é isso. Desculpa aí, Patrick, mas o jet lag me atropelou. Foi o que deu para fazer. Um grande abraço a todos e a todas. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Nesse mesmo sentido, em relação à mobilização das greves que marcam as universidades e institutos, a gente convidou a companheira Elisa Guaraná, que atualmente é da Associação de Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É a Elisa que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick, obrigada por mais esse convite. Eu trago aqui algumas informações sobre o movimento grevista e o movimento de mobilização que tem envolvido a maioria dos servidores públicos federais, né? Mas mais especificamente eu gostaria de falar sobre o movimento da educação, né? Do campo da educação. Na semana passada a gente teve uma atividade muito intensa em Brasília, né? Foi chamada Marcha da Educação. Nós, não só outros servidores públicos federais, mas foi uma marcha da educação e a gente teve uma audiência pública muito importante com parlamentares, né? Um esforço grande de que as nossas reivindicações possam avançar para uma negociação melhor com o governo Lula, mas um sentimento também de que hoje a gente está enfrentando, né, a guerra do orçamento público, né? De um orçamento público que está vilipendiado por todos os lados e ainda enfrentando, né, anúncios de déficit zero, anúncios de superávit sobre superávit, enfim, de um quadro que não favorece de maneira alguma, né, que o orçamento seja para os serviços públicos federais que são tão importantes, né? Então, nesse cenário, o movimento grevista se ampliou, o movimento Renova Andes apoia a greve, compõe a greve e atua com a greve, mas também reconhece outras formas de mobilização. Temos hoje 42 universidades em greve, 22 em estado de greve e 9 que não aprovaram a greve, 2 sem informação. Então, nesse cenário, essa nova rodada, né, que foi uma rodada desta semana avaliando a proposta nova que o governo apresentou. Essa proposta, infelizmente, ainda não nos atende. Ela é uma proposta que avança, né, dos 9% total de 20 a ser pagos dia 25 e 26 para 9% em 25, 3,5% em 2026, mas continua com 0% em 2024. Isso é um cenário ruim, porque deixa de fora os aposentados, não atende ainda os 21% que a gente apontou como perdas de recuperações importantíssimas de serem acatadas nesse momento pelo governo, pelo nosso governo federal, especialmente considerando que outras áreas, outros setores do funcionalismo público, como recentemente, né, a Receita Federal, o Banco Central, receberam recomposições importantes, né? Então, há também esse sentimento. O que aconteceu ontem, em especial, foi a assinatura com a maioria das entidades que compõem o FONASEF, que atualizam, né, e outras entidades que também compõem o FONACAT, que atualizam, que acataram, né, a proposta do governo de alteração dos nossos benefícios de alimentação, vale alimentação, creche e contrapartida da saúde, né, que o governo paga mensalmente para os trabalhadores do Serviço Público Federal, do Executivo, que estão muito defasados. A demanda é que a gente fosse equiparado com o Judiciário e com o Legislativo, isso não ocorreu. Das poucas entidades que não assinaram essa proposta, o Andes não assinou essa proposta, sob o argumento de que estava aguardando o resultado de todas as assembleias, especificamente sobre este tema. É importante dizer que isso não chegou dessa maneira para as assembleias. Veio no bojo, né, de uma proposta que envolvia outros temas. Então, por exemplo, em muitas assembleias, a gente rejeitou a proposta porque ela não nos atendia, especialmente no tema da recomposição e outras questões específicas que dizem respeito ainda à condição da carreira atacada aí por medidas do Bolsonaro que ainda não foram revocadas. Então, em cômputo geral,
Diria que essa foi uma semana de ganhos, porque esse foi um recuo do governo, à medida que ele estava exigindo que a liberação dessa melhoria dos auxílios no cômputo geral da negociação, retirou isso do cômputo geral e apontou para uma assinatura em separado para que fosse entrar no nosso salário já de maio, né, na folha de pagamento de maio. No entanto, seguimos, né, nessa luta de negociação difícil para ver se a gente consegue avançar para uma recomposição em 2024, além de outras questões específicas. Muito obrigada, Patrick. Um abraço. Valeu, Elisa. Obrigado, companheira. Muita força ao longo de todo esse percurso. E, gente, daqui a cerca de uma semana, menos que isso, nós temos o 1º de maio. Ao longo dos últimos anos, essa data não tem sido marcada por grandes mobilizações. Na verdade, ao longo dos últimos anos, temos visto uma movimentação de arrefecimento do 1º de maio. Para entender um pouco dos motivos que levam a essa situação e entender o histórico mais recente, nós convidamos a companheira Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT, que faz um panorama pelo menos desde 2017 e fala das perspectivas para o 1º de maio de 2024. Olá, Patrick e os ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então vamos lá, vamos fazer uma breve retrospectiva do que foram os 1º de maio de 2016 para cá, para a gente chegar neste 1º de maio que acontecerá na próxima semana. Bom, de 2016 até 2018, os 1º de maio nacionais foram convocados pelas organizações do campo da esquerda, tanto sindicais quanto do movimento popular, ou seja, CUT-CTB Intersindical e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Destes 1º de maio, é importante a gente relembrar e destacar o do ano de 2017, que foi um ano, especialmente no primeiro semestre, em que houve uma grande mobilização do movimento sindical, principalmente na luta contra a reforma da Previdência proposta pelo governo golpista do Temer. Bom, 2 dias antes do 1º de maio de 2017, em 28 de abril, aconteceu uma grande greve geral, uma das maiores, né, em termos numéricos, né, que já aconteceram no nosso país. E 2 dias depois, né, 1º de maio, um ato importante em São Paulo, que comemorou os 100 anos da greve geral de 1917, e os 100 anos da Revolução Russa. Esse ato nacional foi em São Paulo, na Avenida Paulista, e depois uma caminhada, né, até a Praça da República, onde aconteceram a apresentação de vários artistas, né, e, como eu disse, foi juntamente com a CTB e a Intersindical. No dia 24 de maio, portanto, menos de um mês depois, a gente organizava o Ocupa Brasília, que foi o maior ato nacional realizado na capital federal, e tem uma estimativa de mais de 200 mil manifestantes, e nós tivemos lá uma repressão muito intensa. Pra vocês terem uma ideia da dimensão, né, desse Ocupa Brasília, foram mais de 500 ônibus, né, com trabalhadores, trabalhadoras, militantes de todos os estados do Brasil. Naquele ano, as demais centrais sindicais organizaram cada qual seus atos, né, como era de costume até então, a força sindical reunindo muita gente, muito mais gente que nós, inclusive, porque sorteavam apartamentos, carros, enfim, sem nenhum conteúdo político, mesmo depois do golpe. E os atos da CUT, das centrais do nosso campo de esquerda, nas capitais e nas grandes cidades, né, mobilizavam para continuidade das lutas e muito estimulados aí pela greve geral do dia 28 de abril de 2017. Esse 1º de maio de 2017, portanto, foi o último construído num contexto de muita mobilização e luta. Como eu disse, antecedido de uma grande greve geral e precedido do Ocupa Brasília. Pois bem, em 2018, nós já temos a reforma trabalhista aprovada, né, pelo governo Temer, Lula preso, e o 1º de maio nacional foi em Curitiba.
E nas capitais também tivemos os atos nacionais, o lema era democracia, direitos, lula livre, e também aí com as centrais sindicais do nosso campo. Bom, em 2019, já no governo do Inominável, aconteceu o primeiro ato unificado com as centrais sindicais que compõem o Fórum das Centrais, né? Ou seja, as centrais sindicais, né, que num passado não tão distante, eram caracterizadas por nós como pelegas, né? E esses atos começam a tomar um formato burocratizado, institucionalizado, tá? E já começa ali os primeiros sinais, né, da construção, né, de uma frente amplíssima e com o movimento sindical seguindo nessa batida. No mesma batida que acontece no campo político, né? No campo do PT, enfim. Nos anos de 2020 e 2021, os atos foram virtuais em função da pandemia e presenciais em 2022 e 2023, seguindo essa linha predominante, a linha política predominante da Frente Ampla e sempre com o convite e a presença de expoentes da direita neoliberal, tanto no Pacaembu, em 2022, quanto no Anhangabaú, em 2023, né? E durante todos esses atos, foram feitos convites, né? Independente de qualquer análise de conjuntura, independente de qualquer coisa, convites institucionais, republicanos, no caso de São Paulo, os atos nacionais, né, acontecem na capital paulista, convidando o governador, o prefeito da cidade, assim como o presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado, entre outros. Então, isso já vem acontecendo desde que os 1º de maio passaram a ser feitos, organizados pelo Fórum da Central. Lembrando que no ano passado, em 2023, o 1º de maio no Anhangabaú contou com a presença de Lula. E ainda assim teve uma participação de trabalhadores muito aquém do esperado, né? Quais seriam então os fatores, né? Alguns fatores, né? Porque obviamente essa é uma questão bastante complexa, né? Das dificuldades de mobilização que a gente vem enfrentando, principalmente a partir de 2013, e que se refletem nos atos de 1º de maio, né? Cada vez mais burocratizados, institucionalizados, sem uma política, quer dizer, de chamamento à classe trabalhadora à luta. É muito mais um grande palanque de frente ampla do que um ato dos trabalhadores. É claro que isso tem causas mais profundas, né? E obviamente que 1º de maio não é um 1º de maio de lutas, com a classe trabalhadora mobilizada, não é um raio em céu azul. Isso, quer dizer, depende de uma série de outras questões, né? Então, vamos destacar aqui algumas questões que, obviamente, não esgotam a análise desse problema. Primeiro, a mudança de linha política de parte da direita brasileira, né? Desde 2013, que a extrema-direita passa a ocupar as ruas, a ter as ruas, né, como valorizando, né, essa ocupação direta das ruas, né, um objetivo concreto, né, de ganhar segmento da classe trabalhadora e outros setores, com uma grande capacidade de convocatória, de mobilização, principalmente através das redes sociais e de organizações, né, ocupadas pela extrema-direita, né, especialmente parte de igrejas pentecostais conservadoras, parte significativa, né? Então tem essa mudança de linha política e passa da extrema-direita e passa a haver uma competição conosco, né? Da ocupação das ruas, né? Ao mesmo tempo, tem um processo crescente, né, de perda de capacidade convocatória das nossas organizações de esquerda. E essa perda de capacidade convocatória e organizativa tem uma relação direta com a desorganização na base da classe trabalhadora, né? Uma perda de representatividade, que é também fruto da fragmentação, da inserção cada vez maior do ideário neoliberal, individualista, meritocrático, onde a identidade de classe do trabalhador foi profundamente atingida, né? Não é à toa que os trabalhadores passaram a ser
chamados de colaboradores, de empreendedores e muitos, inclusive, tomando para si essa concepção, né? Então, o 1º de maio também perde significado à medida que a identidade de classe é atingida pelas mudanças, né, subjetivas que são impostas pelo neoliberalismo. Bom, também tem uma mudança na maneira de convocar e realizar as manifestações. Isso tem a ver com linha política, né, das nossas organizações. Cada vez mais, quer dizer, cards substituem a panfletagem, abordagem direta na base, o diálogo, veja, e acabam parte, né, dos nossos companheiros e companheiras atribui dificuldades de narrativa, dificuldades de utilização, né, desses novos meios, né, de comunicação. Agora, na verdade, o maior problema é a existência de uma linha política, né, capaz de, inclusive, impulsionar a disputa nas redes, nas ruas, organizar e mobilizar, claro. É claro que a gente também não pode desconhecer, passar ao largo das dificuldades financeiras, né, que são cada vez maiores desde a reforma trabalhista, com o estrangulamento econômico, né, das centrais, dos sindicatos, do movimento sindical em geral, quem muito contribuía, né, do ponto de vista logístico, operacional, das grandes mobilizações do conjunto das organizações da esquerda, né? Hoje seria muito difícil, impensável, por exemplo, né, aquela situação que eu coloquei de 2017, né, que em menos de 30 dias a gente conseguiu organizar uma greve geral, 1º de maio, de luta e uma ocupação em Brasília, né? Então, hoje, as dificuldades, né, financeiras, claro que associadas às dificuldades de linha política, né, isso seria muito difícil de acontecer. Bom, também a gente não pode desconhecer que tem um ambiente de descrença, de apatia, né, de falta de motivação de parte majoritária da classe trabalhadora, né? Mesmo aquela que participa das assembleias sindicais, que participa dos sindicatos, dos movimentos, né? Mesmo aquela que não é organizada, mas que vota no PT, vota na esquerda, né? E isso aponta um problema muito profundo, que é a ausência de um horizonte político maior, né? De mudanças sistêmicas, estruturais, capazes de conscientizar, de mobilizar, de ampliar as expectativas da classe trabalhadora em relação a um futuro melhor, né? Quer dizer, a velha conexão, da necessária conexão das lutas imediatas, né, com a luta pelo socialismo, com a luta por transformações realmente profundas que possam mudar, né, para valer a vida do povo. Entre outras questões, também tem claro que todo esse ambiente, né, traz uma dificuldade de definir pautas unitárias que estimulem a mobilização. Tem uma desconexão, uma falta de vínculo entre as pautas e as reivindicações propostas e as questões cotidianas do povo, né? Essa burocratização leva, sabe, a mais do mesmo, né? Um copia-cole, né? E sem uma discussão, né? Porque sem que a análise de conjuntura que muitas vezes se faz se reflita na realidade e se reflita, quer dizer, de como que pautas que nós vamos, né, propor como mobilizadoras, né, do povo, da classe trabalhadora. Então, as nossas pautas, elas parecem muito distantes das necessidades imediatas do povo, né? Basta ver o problema do custo da alimentação, da comida. Nós deixamos de falar disso. E isso não mudou, né? Não mudou, a situação continua muito complicada, né, para a vida dos trabalhadores. O custo dos alimentos tem um peso cada vez maior, né, nos orçamentos das famílias, dos trabalhadores. É escandaloso. A questão do gás de cozinha não mudou em relação ao período passado, né? Nós temos um preço médio no país de R$100 e tem locais que é muito mais caro que isso. E, ao mesmo tempo, a Petrobras anuncia lucro de bilhões, né? E essa política aí de distribuição dos dividendos, né? Então, assim, isso é escandaloso. Nesse 1º de maio, a pauta
né, das centrais sindicais, o Fórum das Centrais, é por um Brasil mais justo, empregos decentes, menos juros, aposentadoria digna, correção da tabela do imposto de renda, valorização do serviço público, salário igual para trabalho igual. Veja, são generalidades, né? Até mesmo para os trabalhadores formalizados, que é com quem essa pauta em tese dialogaria. Imagine para o imenso segmento precarizado que está na informalidade. Então, aí é uma pauta copia-cole. Não, obviamente, não que essas questões não sejam questões fundamentais, mas apresentadas assim de forma genérica, sem propostas objetivas, concretas, elas não têm capacidade mobilizadora, né? É claro que o resgate da nossa capacidade organizativa de mobilização não é algo simples, né? Uma vez que, como a gente apontou, isso também é produto de mudanças profundas na classe trabalhadora e nas nossas organizações. Mas é preciso, para mudar essa situação, é preciso uma mudança radical na nossa política, né? De saída, temos que retomar algo básico que toda hora a gente ouve falar, né? Que o partido, que o movimento popular, o movimento sindical precisam retomar com prioridade o trabalho de base organizado, com objetivos de disputa político-ideológica, com objetivos não meramente eleitorais para disputar a eleição de 2 em 2 anos, mas com objetivos de organizar, tá certo? Mobilizar e colocar a classe trabalhadora em movimento, né? Quer dizer, para a gente mudar na correlação de forças, o nosso lugar na luta de classes, quer dizer, isso é imprescindível, obviamente, com a retomada concomitante com a retomada das ruas, de uma forma mais constante, de uma forma mais mobilizadora, mais objetiva, né? Bom, nós precisamos retomar, né, atualizar métodos do que antigamente se chamava, né, de agitação e propaganda, inclusive agora, no mundo digital, né? Sintonizar as nossas pautas com as necessidades cotidianas do povo e da classe trabalhadora organizada. É num contexto desse que a gente pode voltar a ter 1º de maio da classe trabalhadora. Então, veja, esse 1º de maio, agora, da próxima semana. O 1º de maio nacional vai ser o estacionamento do Itaquerão, o estacionamento do estádio do Corinthians, em São Paulo, que está, para quem não é de São Paulo, localizado na periferia da capital, porém é de fácil acesso, né, pelo metrô. E é claro que é positivo fazer um ato na periferia, né, desde que seja acompanhado de um trabalho de mobilização, né, organizado pelo movimento sindical, pelo PT, pelos partidos de esquerda, panfletagens, diálogos com o povo e com os trabalhadores. A presença de Lula, que já está confirmada, tem obviamente um poder, né, convocatório, né, importante nesse 1º de maio. Agora, precisa ser também um momento simbólico, né, para falar diretamente com o povo, com a classe, para apresentar medidas populares que possam mover a classe trabalhadora para a luta de reconstrução e transformação do Brasil, né? Que a classe trabalhadora tenha motivação para o apoio político, né, nas ruas, às medidas do governo, né? Mas não é isso que a gente está vendo acontecer. Hoje mesmo, está todo mundo muito indignado, né? Recebi hoje, um monte de mensagens e tudo mais, né? Porque um jornal, a Folha de São Paulo, anunciou que as centrais convidaram o Facínora de São Paulo, Tarcísio, Ricardo Nunes, Lira e outros, né, para o 1º de maio. Como eu disse, isso vem acontecendo desde 2019, né? É um absurdo. Quer dizer, muda a conjuntura e o trem segue descarrilhado, né? E assim, e aqueles que falam mais claramente sobre isso, né, que não ficam tergiversando sobre a questão, né, como dirigente da Força Sindical, falam, não, mas isso aí é isso mesmo, precisamos fazer frente com a direita. Quer dizer, uma coisa assim, totalmente absurda, né, descabida nessa conjuntura que a gente está vivendo e diante das necessidades políticas que temos para modificar esse quadro, né, e realmente superar, né, essa desmobilização, essa apatia
da classe trabalhadora, que isso pode vir a se transformar se a gente não tomar as medidas políticas, organizativas, né, com muita urgência. Isso pode se tornar fatores, né, para uma derrota, não só em 2024, mas adiante. Então, nós precisamos mudar a linha política urgente das organizações, e são de todas, do PT, das organizações do movimento sindical, da CUT, do movimento popular, porque é preciso compreender que a gente só vai derrotar a extrema-direita com luta concreta contra o neoliberalismo, com luta contra a precarização do trabalho, da vida. Nós temos que organizar uma pauta popular e caminhar em sintonia com os diferentes segmentos da classe trabalhadora. E isso significa necessariamente que nós temos que confrontar os interesses dos setores neoliberais que estão encastelados no governo Lula. Quer dizer, ou a esquerda política e social entende que precisa ser a impulsionadora para que uma ala esquerda também dentro do governo, tá certo? Faça a disputa política, porque se é um governo em disputa, né, o óbvio é que precisa disputar, né? E não cada vez mais, quer dizer, recuar diante do centro e da direita. Então, isso é muito importante, né? Nós precisamos entender isso, entender o nosso papel, né? O papel da CUT, o papel dos movimentos populares, tá certo? Não é ficar, quer dizer, organizando momentos tão importantes para a classe trabalhadora de uma forma burocrática, né? De uma forma despolitizada, de uma forma que nos afasta dos nossos objetivos de luta. Nós precisamos aproveitar, ainda há tempo, né? Mas o tempo, como já escrevemos, corre contra nós. Mas nós precisamos, mas ainda temos tempo de atuar para que a classe trabalhadora seja fortalecida, mobilizada e organizada, atuar em diferentes frentes e aproveitar essa janela histórica que nos deu a oportunidade de reconstruir e iniciar um processo de transformação do Brasil. Mas isso pode se fechar. Mas ainda há tempo de mantê-la aberta para a classe trabalhadora passar e realizar, né, a sua missão histórica no processo de transformação do Brasil. Então, gente, mesmo com toda essa situação que nos causa indignação, que nos causa desânimo e muito, nós temos que ir para o 1º de maio, nós temos que ir lá dialogar, sabe, com os trabalhadores que estiverem lá presentes, levar nossos materiais, porque nós não podemos de maneira nenhuma também deixar que isto tome conta sem que essa política, né, desastrosa tome conta sem a nossa resistência. Então, estaremos lá, a gente se vê no 1º de maio para poder estar cumprindo, né, a nossa tarefa de estar junto com a classe trabalhadora, né, naquele espaço, buscando dentro das nossas possibilidades politizar esse momento. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. E, gente, recentemente ocorreu reunião do Coletivo Nacional de Combate ao Racismo, do PT. Compõe essa instância a companheira Clarice de Ávila, do Rio de Janeiro. E a Clarice fala com a gente agora, fazendo um breve informe das discussões que estão acontecendo no âmbito do Coletivo Nacional, destacando as discussões que envolvem as eleições 2024. Olá, ouvintes. Olá, Patrick. Olá a todos que compõem a equipe do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu sou Clarice, moro em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer para vocês, ouvintes, algumas informações sobre a última reunião que nós tivemos da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, onde a articulação de esquerda possui uma cadeira e é ocupada por mim neste momento, né? Então, nós temos a honra de estar representando a articulação de esquerda nesta secretaria com as nossas posições políticas. Pois bem, Patrick e ouvintes, a gente teve algumas informações importantes na reunião da secretaria que tem a ver com esse processo, né, que nós vamos vivenciar e experimentar mais uma vez em 2024, que é o processo eleitoral.
Então, tem uma coisa importante, algumas coisas, né, importantes que eu quero trazer para os ouvintes, e uma delas, né, é a questão das comissões de heteroidentificação. E a gente sabe que em 2022 tivemos muitas fraudes, né, em relação às pessoas candidatas e candidatos brancos que se declararam pardos para usufruírem do direito ao recurso eleitoral do FAFEC. Então, o PT está saindo à frente, junto com a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, do PT, nessa questão de criar essa comissão para que analise a raça dos candidatos e evite essas fraudes. Porque a questão das cotas, né, dos valores serem destinados às pessoas negras, é um ganho dos nossos movimentos negros. Então, nós não podemos deixar que isso vire uma fraude por pessoas que não têm direito. Então, o PT é esse primeiro partido que cria essa comissão e se baseando nas bancas de heteroidentificação das universidades, né, porque a gente sabe que essas fraudes acontecem também nos espaços universitários, e a ideia surgiu a partir dessas fraudes em 2022. Então, essa comissão é composta por 3 pessoas negras, 2 pessoas brancas, e elas vão fazer esta análise dos candidatos que se declaram pardos, mas na verdade podem não ser pardos, podem ser brancos. Então, eles vão pegar a foto dessas pessoas e se não for suficiente a foto, né, porque nós sabemos que não é, eles vão fazer entrevista com essas pessoas e vão exigir ali alguns dados, né, para que essas pessoas possam realmente ser declaradas negras, né, pardas no caso, ou não. E os traços negroides, eles vão representar um elemento fundante para essa conclusão final. Um outro assunto que nós debatemos nesta última reunião da Secretaria de Combate ao Racismo Nacional do PT foi a questão do Candidate-se. Candidate é um link que tem lá no PT Nacional, você abre lá no seu celular ou no seu notebook, e lá naquela página, lá em cima, naquela barrinha do Felice, tem lá uma faixa enorme escrito Candidate-se. Então, todos vocês que estão nos ouvindo, que vão ser candidatos nesse processo eleitoral de 2024, é importante que você clique lá, atualize seus dados, que é o primeiro movimento que você vai fazer, e depois você vai finalizar dizendo que você é um pré-candidato às eleições de 2024. E depois que você atualizar, vai vir que você fez a atualização com sucesso e vai vir um recadinho, porque este ano, Patrick, e depois eu me disponho até a falar um pouco mais sobre isso, nós vamos viver um processo de federação. Então, nós estamos aqui, né, na Federação Brasil da Esperança, junto com o PV e com o PCdoB. Então, muda tudo, porque antes o PT montava uma legenda sozinho, com 20, com o dobro de candidatos que tinha, né, na Câmara, na minha cidade são 19, então o PT poderia colocar 38 pessoas, mas agora não. Agora a nova regra da eleição é o número de vereadores que tem na Câmara da sua cidade mais um. Então, no caso, em Barra Mansa, estou dando um exemplo, né, ouvintes, nós somos 19 vereadores hoje na Câmara e nós vamos poder colocar na nominata da federação 20 pessoas, que é o número que temos hoje de vereadores, mais um. E isso vai totalizar o número de pessoas na nominata da federação. Ou seja, pelas regras aqui, o PV tem mais candidatos, então o PV vai colocar mais vereadores na nominata. Uma outra questão que nós discutimos bastante ontem, e que vai ser um tema, eu acredito, Patrick, de vários debates nossos aqui no podcast, é sobre os recursos, né, para pessoas negras e pardas. E nós sabemos que todo sempre é dividido desigual, porque não existe uma regra nítida, uma regra enegrecida para que isso seja feito, né? Então, este ano, um valor recorde virá para os partidos do FAFEC, né, do Fundo Eleitoral, que são 4,9 bilhões para as eleições municipais. Este valor é um valor correspondente às eleições presidenciais de 2022. Veja bem, e geralmente as eleições presidenciais são muito mais onerosas, né? Mas a gente está recebendo aí os partidos o mesmo valor, 4,9 bilhões. A Lei 13.487 de 2017, ela define estes critérios de distribuições do Fundo Eleitoral, do FEFEC.
Então, leva em conta o número de deputados eleitos, de senadores eleitos na sigla, e isso é uma questão, Patrick, que também vale aí um podcast só sobre isso. E no primeiro dia útil de junho, o valor vai estar na conta dos partidos. E os critérios de distribuição ficam por conta dos partidos, ouvintes. Então, o TSE apenas analisa o mérito dos critérios estabelecidos e achar alguma incoerência. Ele adverte o partido, mas quem cria os métodos é a executiva do partido com o voto da sua maioria. E o que não é negociável? Os 30% de gênero. Então, esse 30% corresponde somente às mulheres? Não é isso. A gente tem que entender que o 30% de gênero é a soma de candidatos, sejam eles masculinos, do sexo masculino ou do sexo feminino. Se a maioria for do sexo feminino, os 30% mínimo tem que ser reservado para os homens. Mas como a maioria é sempre dos homens, os 30% mínimo é reservado para as mulheres. E a regrinha dos candidatos negros é o montante do percentual que corresponde à proporção de mulheres negras e não negras na legenda, homens negros e não negros na legenda. O percentual disso, né, desse número de candidatos femininos e de pessoas negras e não negras será obtido pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidatos que tem âmbito nacional dentro do PT. Então, é proporcional. O resumo disso tudo, né? Porque fica um nó na cabeça da gente quando a gente começa a pensar sobre essa distribuição, mas ela é proporcional. Proporcional ao número de homens e mulheres negros e não negros, proporcional também homens e mulheres, sexo feminino e sexo masculino. Então, essa regrinha é feita pelos partidos para saber qual vai ser o percentual distribuído. Por isso que não dá para o TSE falar assim, todo partido tem que distribuir X, porque vai depender de quantas pessoas negras estão dentro da nominata daquele partido, quantas mulheres estão na nominata daquele partido, para depois o próprio partido criar os seus critérios. Ouvintes, espero ter sido bem nítida, né? Ter podido ajudar um pouco nessa questão, nesses temas que são bem polêmicos, mas não menos importante para nós. E vamos continuar aqui à disposição, Patrick, para que a gente possa trazer outros temas relacionados à eleição 2024. Um abraço, companheirada, e até a próxima. Valeu, Clarice. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um podcast que tem publicações todas as sextas-feiras. Pedimos que você nos siga no Spotify, nos demais agregadores e também nos ajude a divulgar enviando o link para os seus conhecidos. A gente se reencontra na próxima sexta, mas desde já fica o recado, todas e todos às ruas, no próximo dia 1º de maio, quarta-feira, é disputar os rumos do nosso governo, disputá-los para a esquerda, fazer o enfrentamento à extrema-direita e criar as condições para melhorar a vida da classe trabalhadora. Sigamos juntos, 1º de maio de luta. Até mais.